Hoje aqui no seu programa a gente está falando sobre natureza cristã. Não adianta a gente só dizer que é cristão, não adianta só a gente colocar aquela roupa bonita para ir para a igreja, isso tudo é muito importante, mas a gente também deve desenvolver essa natureza cristã durante a nossa caminhada aí espiritual. E o pastor Sidionil está aqui comigo hoje conversando sobre esse assunto. No bloco anterior você deu uma pincelada, pastor, sobre como a gente pode alimentar a nossa mente ou não, para que a gente consiga desenvolver com mais propriedade, com mais facilidade, a natureza cristã. Então, fala um pouquinho mais sobre isso. Toda essa relação com espiritual, né, com a divindade, nós chamamos de culto. O culto você pode vê-lo na parte formal, quando você vai a um templo, a um santuário, tem aqueles momentos, toda aquela liturgia, e tem o seu momento devocional, que é culto. Em qualquer momento que você para ali, tem o seu cantinho, você vai ler a Bíblia, vai fazer uma oração, vai cantar um hino, é um culto. Individualmente ou em família? A vida também é um culto se você dedica nessa linha. Aí quando vamos ver sobre a questão de culto, as Escrituras falam que o culto é racional. Romanos capítulo 12. Quando Paulo diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que esse é o vosso culto racional. Bom, se é racional tem que ver com a mente, claro, com o entendimento. Então, há uma íntima ligação entre fisiologia, as leis, os mecanismos que regem, que controlam o funcionamento do nosso corpo e adoração. E aí, então, é o ponto onde a maioria não faz a ligação. Por exemplo, hoje se sabe que a gordura, principalmente a gordura de origem animal e a gordura concentrada, esses óleos concentrados, quando são submetidos a alta temperatura, eles afetam o funcionamento do cérebro, que vai afetar a mente. Já se fizeram experiência com animais, por exemplo, com labirintos. Você coloca lá o animalzinho treinado, ele vai ser treinado, ele tem a entrada do labirinto, tem alimento na outra ponta e ele acha o caminho. Então eles começaram a dar uma alimentação concentrada, proporcional que o ser humano come, de gordura, de origem animal, e em pouco tempo ele não acha mais o caminho. Você remove aquela gordura concentrada, daí a um tempo ele acha o caminho de volta. Não é? Então, isso hoje já é comprovado que tem. Hoje sabe, por exemplo, que o açúcar afeta. O açúcar afeta o comportamento, o temperamento, não é? A natureza, a expressão da natureza da pessoa. O que eles vêm descobrindo, tanto na parte da revelação quanto na parte da ciência, não é? Essa parte, o cérebro, ele é conectado através da coluna por pares de nervos que ligam com todos os órgãos do corpo humano. Então, o teu coração está ligado ao cérebro através de um par de nervos. Mas não só o coração, todo o sistema circulatório. O sistema digestivo, não só o estômago, mas todo o componente ali, ele está ligado ao cérebro por um par de nervos. A respiração também está. Se eu tenho uma alimentação que não é a melhor, que não é indicada por Deus para o bom funcionamento dessa máquina que Ele mesmo criou, então eu estou fazendo o que a escritura americana, Ellen White, por exemplo, chama de embotar a mente. Ou seja, ela não está com 100% da sua capacidade, ela não está totalmente clara. Ou seja, a minha atividade cerebral está diminuída. E com isso vai refletir em todo o desenvolvimento da minha vida, em todas as minhas atitudes e inclusive no meu desenvolvimento cristão. Exatamente, aí está o ponto. Por que do álcool? Por que do tabagismo, por exemplo? Porque todas essas coisas, elas surgem na mente de um poder, de uma força, de um ser que a Bíblia identifica como Lúcifer, como Satanás, como o diabo, não é? Ele é um tremendo planejador, um tremendo estrategista, e ele encaminha os seus servos para produzir aquilo que prejudica o ser humano. Então, quando nós estamos atentos às Escrituras e às revelações, às orientações, e de maneira muito particular aquelas orientações que vêm para o nosso tempo, ali a gente vai aprendendo, não é, de como evitar situações e evitar ambientes que não vão favorecer o desenvolvimento da natureza espiritual. Se a mente é afetada,
Você pode orar, você pode estudar a Bíblia, você pode ir na igreja, pode fazer coisa, mas a sua percepção vai estar limitada. E no mundo do grande conflito, nesse conflito que nós estamos, a gente precisa estar com a mente alerta. Claro. Desperta para isso. Então, um bom estilo de vida, digamos assim, desse estilo de vida que é preconizado pelas transmissões da Novo Tempo, né, as filmagens que tem, os programas, todo, ele te ajuda não só fisicamente, te ajuda espiritualmente. Não é? Por que espiritualmente? Porque vai ter uma mente em melhores condições e você tem um outro fator que é muito importante. O que Deus pediu mesmo? Se Deus pediu, se Ele orientou, se Ele dirigiu. Então, essa atitude, esse é o importante, essa atitude, diz assim, bom, mas se Deus pediu assim, então eu vou colocar em prática na minha vida, não é? Eu vou me esforçar, eu vou buscar aprender isso aqui, eu vou praticar. Ah, mas eu sozinho não consigo. Mas o Espírito de Deus está junto de você, aí você vai orar por isso. E tudo isso contribui para o desenvolvimento espiritual. Eu acho interessantíssimo isso, porque quando a gente fala em saúde, em ter uma alimentação melhor, em fazer exercício físico, a gente está sempre atrelado a duas coisas. Ou a gente está atrelado a uma necessidade estética, então preciso eliminar peso, o que é bom, né? O que é ótimo, preciso ficar mais bonito e tal, isso não tem nada de errado. Uma outra coisa que tem menos de errado ainda, tenho uma doença, preciso cuidar melhor da minha saúde, estou com a minha resistência baixa, preciso cuidar melhor da minha saúde. Então, em prol de saúde mesmo, eu mudo os meus hábitos. Agora, pouca gente consegue conectar essa mudança do estilo de vida para a relação com Deus, para a relação espiritual. Interessante, mas os orientais descobriram isso há milênios. Então, se você vai no ambiente hindu, eles usam o jejum, eles usam as restrições alimentares para ter uma mente melhor para o sistema de adoração deles. Agora, pastor, se eu... porque eu estou falando, nesse programa a gente está querendo saber se eu consigo realmente não só dizer que sou cristão, mas ter atitudes mais cristãs. Aí os pontos polêmicos. No trânsito, no contato com a família, que é quem a gente mais ama, mas é quem a gente mais tem intimidade, então às vezes a gente chega em casa e descarrega tudo na família, né? Onde a nossa natureza se descortina e a gente se mostra. Se eu tenho esses cuidados, como o equilíbrio com a minha alimentação, eu busco a palavra de Deus, eu busco cuidar com a forma que eu alimento a minha mente, nessa hora onde a minha natureza carnal pode se revelar, eu vou ter mais facilidade de revelar uma natureza cristã? Vai ter mais facilidade e vai ter mais consciência de que se você magoou, atingiu a pessoa, você vai buscar a reconciliação. Você vai buscar no espírito de perdão, vai pedir o perdão, e isso é um processo educativo. Esse psicólogo que nós estávamos falando aqui, o Philip, ele diz o seguinte: a pessoa faz uma coisa errada, daí ela faz outra coisa errada, ela relaciona com essa anterior, então ela não acha que não é tão mal. Aí, daí a pouco ela faz outra coisa mais grave, mas ela relaciona com aquilo que ela já fez de errado. Aquilo lá não é tão mal. Então, por exemplo, você pega a relação entre marido e mulher. Então tem uma relação de conflito, briga aqui, xinga daqui a pouco. Bom, uma semana que vem briga de novo e briga mais. E ele não percebe, não vai nem percebendo que aquilo está gravando. Bom, agora você inverte o processo. Você sabe, não, eu sou um cristão, o meu modelo é Cristo Jesus, eu tenho que desenvolver a mansidão e o espírito de pacificação, não é? O espírito trabalha assim, bom, agora eu perdi a paciência e brigou, e xingou, e bateu porta e fez aquela coisa toda. Aí você para e diz, não é esse o caminho, esse não é o rumo. Mas eu magoei, eu afetei a pessoa, então eu vou lá agora e vou pedir perdão. Não é? Então esse processo inverte o desenvolvimento, não é? E vai na direção correta. Então você pede perdão uma vez, pede uma segunda, pede uma terceira. E quantas vezes, Jesus não disse? Pedro, não é questão de vezes, 7 vezes, 70 vezes 7, não é? O número não importa. Não importa, mas aí vem o processo de desenvolvimento, de abrandamento, não é? E isso é real, porque o poder dos céus está comprometido com isso. Eu achei interessantíssimo isso que o senhor falou, dos níveis. Então eu nunca penso do ponto zero, eu penso do ponto onde eu estou. E eu acho que a mídia tem um papel muito ruim nesse aspecto.
porque a gente tem cenas de violência, não só estou falando de filmes, eu estou falando do próprio jornalismo mesmo. Então eu, como cristão, vou ligar a televisão lá e vou querer saber das principais notícias, mas existe um show de horror que invade a minha televisão e isso vai me fazendo ficar menos dolorido com a situação. Insensível. A gente fala disso aqui muitas vezes. Ah, morreu só 10. Nossa, da outra vez morreram 30. Então, a gente vai perdendo essa sensibilidade. É como as pessoas que tiram a vida de animais, por exemplo, como profissão. Então, ele tira a vida de animais para servir para o mercado. Ele vai ficando insensível à vida. Ele perde aquela sensibilidade. Então, tudo que a gente está envolvido no mal e continuamente no mal, por isso que o mal é perigoso. Não é? Porque ele vai te insensibilizando, aquilo vai agravando. E é gradual, né? E o outro lado é maravilhoso, porque você tem lá o modelo, é Cristo. Você quer viver de acordo com aquele modelo. Então você vai em oração, vai na busca, vai ler, vai entender. Quando acontecem as coisas que não são próprias, vai buscar o perdão, não é? Vejo que um dos mandamentos preciosos, né, que é o 5º mandamento, honra pai e mãe, para que se prolongue os teus dias nesta terra. Quer dizer, é uma promessa de longevidade conectado a um relacionamento. E quanto conflito, muitas vezes, dentro de um lar, de uma família, de uma casa, pais com filhos, filhos com pais, aquela coisa toda. Agora, então eu quero ser um cristão, eu aceitei esse caminho, eu tenho pai, tenho mãe, eu sou filho. Como que vai aproveitar todo esse tempo, né? E quantas vezes pais têm que pedir perdão para os filhos? Pastor, olha, nosso tempo terminou, mas eu acho que a gente atingiu os principais pontos e que mensagem maravilhosa é essa? Muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado por ter vindo aqui. Eu tenho certeza que despertou em nós esse sentido de vamos nos educar para que a gente consiga, através do poder do Espírito Santo, através do poder de Deus na nossa vida, a gente escolher a natureza cristã. Posso dar uma mensagem? Pode. Olha, esse assunto é muito vasto, muito interessante, tem muita profundidade. E se você tiver disponível em sua casa o livro Desejado de Todas as Nações, e o livro O Sermão da Montanha, não é? Você acoplar com o Sermão da Montanha e o livro Desejado de Todas as Nações e gaste um tempo lendo, estudando isso, você vai colher resultados assim maravilhosos, extraordinários. E se você quiser conhecer esses livros, é da editora Casa Publicadora Brasileira, que a gente sempre diz aqui no programa. Então é www.cpb.com.br, tá bom? www.cpb.com.br. Obrigado porque você ficou com a gente até agora. Espero que essa nossa conversa tenha despertado em você o desejo de cultivar um caráter separado por Deus para que a gente possa ir para o céu juntos e desenvolvendo aqui na terra essa nossa espiritualidade, essa nossa natureza cristã. A gente se encontra no próximo programa, sempre às 5 horas da tarde. Eu espero por você aqui. Até o próximo. Tchau, tchau.